Bom, pessoal, vamos lá então começar o nosso módulo de semiologia neurológica. Hoje a gente dá início a essa tão temida parte da semiologia 2, mas aqui a gente vai fazer o possível para isso ficar mais sintetizado, para isso ficar de uma forma mais mastigada e mais fácil de ser entendida. Beleza? Vamos lá então começar o nosso exame neurológico, né, com uma boa história clínica, tá? Começamos tudo com a história clínica, porque o paciente veio, toda aquela toda aquela base da semiologia médica que a gente já carrega lá de trás, tá bom? Então a história clínica e todo o exame neurológico que a gente vai fazer daqui para frente no nosso paciente, ele vai determinar se tem lesão no sistema nervoso ou não, e qual nível afetado, né, nos ajudando a fechar um diagnóstico sindrômico. Também nós avaliamos aqui a estrutura ou o nível do sistema nervoso central que foi implicado. Aqui a gente já faz um fechamento de um diagnóstico a nível topográfico, tá? A um nível mais anatômico, onde que foi, qual a área que foi afetada. Determinamos também através dessa história clínica e de um bom exame neurológico a causa, né, a etiologia. Depois do que apareceu isso daí, qual que é a causa, beleza? O paciente apresentou tal clínica após um acidente com um veículo automotor, onde ele bateu com a cabeça, por exemplo, no meio-fio. Então, determinamos a etiologia também e conseguimos encaminhar esse paciente para um devido tratamento, tá? Seja esse tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Beleza? Vai depender do tipo da clínica do meu paciente ali, o que eu vou passar para ele ou não. Ok? Vamos lá então. Começamos com a semiologia neurológica em si, né? Primeiramente, uma boa exploração do nosso paciente, tá? Então começamos ali com a exploração. O básico mesmo, como vem lá de trás das outras partes da semiologia. Também partimos daí para a parte da busca de sinais físicos. Como assim? O que a gente já começa a ver aqui? Aqui a gente já começa a palitar. Aqui a gente vai falar por cima, mas depois a gente vai entrar tópico por tópico desse aqui, como se avaliar. Aqui a gente entra com o nível de consciência, o tipo de linguagem do paciente, tá? As faces, aqui a gente começa a falar das faces, da atitude, como se porta esse paciente e do tipo de marcha em que ele adota. Cada tipo de marcha é bem característico a qual tipo de patologia, tá bom? O tônus muscular, se é um paciente, o tônus muscular, se esse paciente tem uma força tensional ali normal, se esse paciente está fraco, tá bom? O trofismo, se ele está hipertrofiado, está atrofiado. Os movimentos de coordenação, né? A coordenação motora, consequentemente a praxia do paciente. Praxia é o paciente conseguir executar certas ações, como calçar um sapato, pentear o cabelo, tá? Coisas assim, vestir uma camiseta. Se há presença ou não de movimentos involuntários e caracterizarmos esses movimentos involuntários, como também os reflexos. Avaliamos também a parte da sensibilidade do paciente, tá? Fazemos o checklist de sensibilidade de acordo
a região, e sinais meníngeos e a parte de exames dos pares dos nervos craniais, beleza? Então começamos aqui com a consciência, o estado mental do paciente, que abrange ali vários conceitos. Primeiramente a gente citou o comportamento do paciente, né? Se aquele paciente que tem um comportamento agitado, um comportamento de caráter letárgico, o estado emocional do paciente, se aquele paciente hiperativo, deprimido, o intelecto, a capacidade de raciocínio desse paciente frente a algumas decisões, né? Ou simplesmente na capacidade, né? Como está as suas faculdades mentais, tá? Entre isso também a gente avalia as percepções do paciente frente a alguns exames, que a gente vai acabar de palitar esses exames na nossa prática. Fatores da personalidade do paciente. Aquele paciente, um exemplo, aquele paciente que apresenta um distúrbio bipolar. O paciente está hiperativo, o paciente apresenta uma espécie de felicidade e alegria, do nada esse paciente já muda, né? Há um transtorno, um câmbio de personalidade, esse paciente já fica triste, já entra em um estado depressivo. E o conteúdo do pensamento. O conteúdo do pensamento muito importante, a gente descartar aqueles pacientes para a gente fazer uma avaliação daqueles pacientes em que começam ali a ter, como que eu posso dizer, pensamentos suicidas, né? Essas situações aí, beleza? Então a gente começa a avaliar esse tipo de paciente de uma forma mais detalhada quando a gente passa pro nível de consciência, beleza? Também avaliamos a questão da linguagem do nosso paciente, né? Vimos lá a questão de onde a gente faz um checklist rápido do estado de consciência, né? Do nível de consciência e estado mental do paciente. A gente parte para a linguagem, né? Linguagem, quando for pedido o conceito de linguagem dentro da semiologia, você cita que a maneira de expressar-se mediante a sons compreensíveis, tá bom? Então isso é linguagem. Tem paciente que consegue se expressar não a expensas de sons compreensíveis. Aqui a gente já não cita a linguagem. A linguagem é a maneira de expressar-se mediante a sons compreensíveis. Alguns tipos de linguagem de caráter patológico que nós citamos dentro da semiologia. A primeira é a disartria, né? A disartria ela é bem caracterizada quando o paciente ele tem uma fraqueza nos músculos que são utilizados pela fala, né? Então é aquele paciente que ele tem uma característica de uma fala lenta, de uma fala arrastada, né? Algumas causas dessa disartria, simplesmente fraqueza, né? A própria fraqueza, fadiga, a fadiga extrema, embriaguez. O paciente embriagado ele fica um paciente com uma linguagem em disartria, tá? Quando o paciente é exposto a uma leitura de textos difíceis em voz alta, tá? A própria anestesia oral faz isso daí. Tranquilo? E também, dependendo do paciente, ele apresenta essa disartria quando ele tem a falta de alguns dentes. Tranquilo? Também nós citamos também a bradilalia, né? A bradilalia também é um distúrbio de fala, só que aqui a gente já fala de uma lentidão anormal da fala, porque esse paciente teve uma lesão no centro cerebral de linguagem, tá? Temos também a palilalia. O que seria a palilalia? É quando o paciente tem uma repetição involuntária, tá?
quando o paciente tem uma repetição involuntária, seja ela de uma palavra ou de mais palavras. Não chega a ser ainda a gagueira, tá bom? Quando o paciente ele repete mesmo palavras, né? Temos também a afasia sensorial de Wernicke. Essa afasia sensorial de Wernicke ela é uma espécie de um distúrbio neurológico que também afeta a capacidade de fala. Só que o que acontece? O paciente, de uma forma sem perceber, ele inverte as palavras, né? Então ele começa a falar, ele começa a pronunciar frases sem sentidos. O que acontece? Ele consegue falar várias palavras em sequência num discurso aparentemente fluente, só que não faz sentido o que ele está falando, porque ele está falando de uma forma desconexa. Tá? Ele não coloca as frases numa certa sequência para formar essas palavras, certo? Então, isso a gente caracteriza como afasia de Wernicke. E também nós temos a afasia de Broca, afasia motora de Broca. Tá? O que é essa afasia motora de Broca? Isso aí geralmente acontece quando eu tenho uma afetação nas regiões frontais, né, do hemisfério. Então, são locais aí responsáveis pela expressão. E o que acontece? Esse local vai ser responsável por fazer a pessoa unir as palavras para formar frases. Então o que acontece? O paciente também começa a ter uma desconexão de um certo grau, só que diferente da afasia de Wernicke. Ele tem um distúrbio na capacidade de produzir as palavras, tá bom? Então, diga-se de passagem, ele tem uma dificuldade de se expressar de uma forma verbal, ele tem uma compressão preservada, só que ele tem um tipo de apraxia de fala, ele não consegue formar a palavra de uma forma correta. A de Wernicke, ele não consegue formar a frase de forma correta e as palavras estão desconexas, tá bom? E nós temos também essa afasia global e mista, né? Vamos lá, a afasia global, o próprio nome já fala, eu tenho um acometimento tanto das regiões frontais do hemisfério, tanto das regiões posteriores, né? Isso geralmente acomete ali as regiões frontais e posteriores do hemisfério cerebral esquerdo, tá? Um exemplo, o paciente que sofre um AVC, paciente que sofre um evento cerebrovascular, um acidente vascular encefálico, ele tende a sofrer esse tipo de afasia. Então ele tem ali um dano severo tanto na compreensão, né, tanto mesmo na comunicação, beleza? Então eu posso citar que é uma afasia, seja ela global ou uma afasia mista, beleza? Nós temos as faces, né? As faces, nós podemos citar aí modificações morfológicas na cara, né, ou no rosto, causadas por uma determinada enfermidade. E nós temos alguns tipos de face aqui que são bem característicos. Nós vamos citar algumas na aula de hoje, tendo em vista que essa aula de neuro ela é dividida porque é um conteúdo muito extenso.
Tá, vamos lá. Começamos aqui com a face assimétrica. A face assimétrica tem como característica um apagamento do surco nasolabial do lado afetado, né? Então, o lado afetado geralmente ele tem uma queda, ele tem um borramento desse surco nasolabial, fica todo estirado aqui a essa queda, né? Desvia-se a comissura labial, né? Para o lado que está tensionado, que está normo-tensionado. Eu tenho uma assimetria do orifício bucal. O que é isso? A boca fica aberta, um pedaço, outro pedaço fica fechado, tá? Devido a essa simetria e essa desviação da comissura labial também. Borra-se os surcos frontais, tá? Há uma queda de face generalizada, onde o paciente perde até a tensão da pele do rosto mesmo. Então tem esse borramento, esse apagamento até dos surcos ali da testa do paciente, tá? Também os lagoftalmos. Que parada que é essa aí? O que acontece? Eu tenho um enfraquecimento no músculo, no músculo orbicular, né? E esse olho, esse mesmo, fica paralisado. Tranquilo? Então eu posso ter essa afetação tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior. Beleza? Falta de lacrimejo. O paciente também, você vê com esse tipo de face assimétrica, o paciente ele tem o olho muito seco no lado que está afetado. Tranquilo? Então nós temos aqui uma lesão no lado esquerdo do cérebro, vai te apresentar um acometimento de face no lado direito, né? Aqui nós temos aqui uma afetação onde irradia lá no nervo facial, tá bom? Que veremos lá no 7º par craneal, tá? Então, se a afetação é do lado esquerdo, vai paralisar o lado direito. Se a afetação for do lado direito, vai paralisar o lado esquerdo. É sempre cruzado. Outra face que nós temos também aqui é a face hemorrágica cerebral, face de hemorragia cerebral. Essa face é bem caracterizada pela assimetria, que é um paciente que uma espécie de uma careta, de uma mueca que a gente fala fuma pipa e sopla, né? É aquele paciente que tem um borramento acentuado do surco nasogeniano, né? Tem cialorreia, aquele paciente que fica salivando, né? Que escorre bastante saliva de uma forma mais abundante, tá bom? Então essa é a face clássica da hemorragia cerebral. A clássica face parkinsoniana, característica da face parkinsoniana. Primeira coisa, uma face carente de expressão, né? É uma face inexpressiva, carente de mímica. É aquela face, aquele paciente que apresenta um olhar fixo, uma mirada fixa. É aquele paciente carente de parpadeio, aquele paciente que pisca pouco, né? A pele da face do paciente, ela tá lustrosa, você tem ali a boca do paciente numa característica, na maioria das vezes, uma boca entreaberta, tá? Vai depender do grau de Parkinson do paciente. A boca do paciente está entreaberta, muitas vezes ele está salivando por ambas as comissuras, tá bom? Então essa é a característica da face parkinsoniana. A olhada fixa, né? A face carente de mímica. Temos a face pseudobulbar. Essa face pseudobulbar, vamos lá.
Vamos entrar aqui num ponto aqui de característica chave da face pseudobulbar. Essa situação aqui é aquele paciente que você vai olhar, né? E vai falar assim, cara, esse paciente parece que ou tá chorando sempre, ou ele tá triste, ou ele tá rindo. É uma face caracterizada por crises de choro ou por crise de riso. Isso é involuntário, tá? Esse choro do paciente, essa face de choro, tem uma característica de ser uma face de choro espasmódico. É algo que você vê muito forçado, assim, que você vê mesmo que está tendo um espasmo facial no seu paciente. Beleza? Temos a face miastênica, né? A face miastênica clássica também. Nós temos aí ela caracterizada por uma ptose palpebral bilateral, tá? A face miastênica, ela tem ptose palpebral bilateral, ou seja, caem os dois párpados, ok? Ou seja, isso obriga o paciente franzir a testa para tentar e levantar a cabeça para tentar abrir um pouco o olho, tá bom? Então tem essa característica, o paciente está com a testa franzida, ele tem uma ptose palpebral bilateral e ele anda com a cabeça bem erguida também. Tranquilo? Isso a gente observa. Também é uma face de característica inexpressiva, beleza? O paciente também apresenta uma moderada imobilidade dos olhos, tá? Às vezes o paciente também te refere a diplopia, beleza? E essa situação, esse tipo de face, a gente vê nos pacientes que são acometidos por miastenia graves, né? Ou algum tipo ou qualquer outra miopatia, tá? Temos a face encefálica. A face encefálica já é aquele paciente que você olha e ele tem aquele aspecto sonolento e estuporoso. Aquele paciente parece que está com o nível de consciência meio rebaixado, tá? Essa é a face encefálica. Temos também a face de Bernard Horner. Esse tipo de face, a gente consegue ver ali que tem uma diminuição naquela fenda palpebral, tá? O paciente apresenta também enoftalmia. O que é enoftalmia? É o afundamento do globo ocular, tá bom? O paciente tem um afundamento do globo ocular na órbita, né? O paciente ele tem mioses, ele tem quemoses, tá? Quemose conjuntival. O que é quemose conjuntival? Está irritada a conjuntiva, né? O olho do paciente está irritado. Isso aqui eu tenho quando eu tenho uma lesão do nervo simpático do rosto do paciente. Beleza? E também nós temos as atitudes. As atitudes aqui a gente já cita a questão da postura do nosso paciente. Há vários tipos de face que nós não comentamos ainda aqui, tá? Vários tipos de face. Um exemplo, temos a face hipocrática, tá? Que é aquele paciente que ele tem os olhos fundos, os olhos parados, inexpressivos, né? O nariz do paciente é bem fininho, bem afilado, né? Então temos também a face renal também, que a gente não citou aqui. A face renal é quando o paciente tem aquele
edema palpebral que predomina na parte da manhã. O edema é de pálpebra. Indica que meu paciente pode ter uma síndrome nefrótica, tá? Acontece também no caso da glomerulonefrite difusa aguda, tá? Esse caso de glomerulonefrite. Temos também a face tetânica, que nós não citamos. A face tetânica é aquele paciente que ele está exprimindo ali uma sensação de dor crônica, permanente, né? E a clássica, quem quiser anotar aí, pode anotar, que é a face de Cushing. A face de Cushing é aquela face que vocês viram aquele paciente lá na insuficiência cardíaca. É aquele paciente que está com o rosto bem edemaciado, com as bochechas avermelhadas, né? É aquele paciente que faz uso de corticoide prolongado, né? Igual a gente comentou lá atrás. Aqui nós temos a situação que a gente pode citar o Cushing iatrogênico, que é essa demanda de corticoide. O paciente usa corticoide de uma forma descontrolada, beleza? E também nos casos da própria síndrome de Cushing, né? Quando nós temos aí a hipertrofia do córtex, né? Lá das suprarrenais. Então o paciente, aquela classe face de lua cheia, paciente com o rosto bem edemaciado, né? Então quando você falar face de Cushing, você pode falar face de Cushing, né? Face Cushingoide ou de lua cheia, beleza? Qual face nós não citamos também? Ah, tem uma face que nós não citamos, eu vou passar na próxima aula para vocês, que é a face mongoloide, tá bom? A face mongoloide, o que que acontece? Ela é caracterizada por uma fenda palpebral. Ainda tem a prega cutânea, né? O epicanto, que torna os olhos oblíquos, né? Os olhos estão bem distantes, separados um do outro, né? Outra característica também, o rosto está bem arredondado, a boca desse paciente é quase sempre entreaberta, tá? E o paciente tem aquela fisionomia de pouca inteligência, assim que o livro nos refere, tá bom? Um exemplo de um paciente que tem essa face mongoloide: o paciente que tem síndrome de Down, tá bom? Essa é a característica, essa é a face que o paciente de síndrome de Down tem, beleza? Faltou também a gente dizer, aqui eu passei para vocês uma das mais comuns de vocês verem. Eu vou passar para vocês outro material também, só para vocês terem o conhecimento de algumas outras faces. A face hipertiroídica, né? Face hipertiroídica, aquele paciente exoftálmico com o olho saltado, sobressalente, né? Ele tem uma protrusão do globo ocular para fora da órbita, aquele rosto mais afinado, magro. Também existem algumas faces de acromegalia, tá? A face esclerodérmica, a face com a outra adenoidiana, né? O paciente nariz pequeno, boca entreaberta. Principalmente acontece naqueles pacientes que têm uma hipertrofia das adenoides, onde o paciente tem uma dificuldade de manter a respiração nasal, por isso que ele fica com a boca entreaberta, beleza? E a clássica que a gente mais vê hoje é a face de depressão. A face de depressão é aquele paciente, né? Que está cabisbaixo, ele apresenta um pouco brilho nos olhos, né? Os olhos estão fixos num ponto distante. Você vê o sulco nasolabial do paciente acentuado, né? O canto da boca está meio rebaixado.
tá? É clássico do paciente que sofre da síndrome de depressão endógena, né? O paciente depressivo, tranquilo? Então, essas são as características das faces que a gente mais vai ver, beleza? As outras faces podem ficar tranquilos aí que eu vou estar disponibilizando um material, material suplementar aí para vocês. A gente não vai cobrar essas outras que eu citei, vamos cobrar só essas que tá no slide aqui, que tá no material.